Bom, uma questão que eu acho que é uma questão do dia a dia, do cotidiano, eu mesmo hoje tive que entrar em 2 prédios e as 2 vezes que eu cheguei na portaria me disseram que falo para todo mundo, o senhor já tem ficha aqui? Não, não. Ah, eu digo, meu RG. Aí eu dou o número do meu RG, ele olha lá, para ele, se eu não tenho ficha, eu tenho que dar identidade, ele dá nota, tira foto, etc, etc. Essa é uma situação cada vez mais comum, né? Mas levantou uma dúvida aqui na nossa reunião de pauta, nosso pessoal aqui e tal e tal. Podemos recusar, por exemplo, ou não? Quem está aqui é o professor Bruno Bione, professor e fundador do Data Privacy Brasil, que está aqui gentilmente para conversar conosco. Bruno, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Muito obrigado. Prazer. Igualmente. Então, a pergunta que não quer calar. O condomínio pode dizer, não, se você não se identificar, você não entra. Então esse é um problema, porque toda vez que você entra num condomínio, você necessariamente tem que se identificar, até por questões de segurança e assim por diante. O problema hoje em dia está muito mais relacionado a qual é a quantidade de informações necessárias para você poder entrar nesse condomínio. Hoje, você tem que dar, muitas vezes, a sua biometria, você coloca lá o dedinho, às vezes tira uma foto sua, tudo isso é necessário. Geralmente, foto é quase todo mundo tira, né? E essa é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né? A população tem que se perguntar justamente para poder questionar essas práticas. Por exemplo, quando a gente está falando de biometria, esse é um dado que a gente vai chamar de um dado sensível. Por quê? Porque você pode trocar eventualmente de número de RG se o Estado determina reiniciar o sistema. Você pode trocar aquele identificador numérico. Agora, a sua biometria você não troca. Então, se tem um incidente de segurança nessa base de dados de um condomínio, não tem como você recuperar o prejuízo. Vazar, por exemplo, é isso ou não? Exato, exato. Se ele vazar, é um dano, é um prejuízo irreversível. De novo, você não troca a sua biometria. E aí, em situações que eu já me deparei com isso, eu falei, não, a minha biometria eu não vou dar, porque isso é excessivo. Agora, para fazer a reunião, tudo bem, eu preciso me identificar aqui. Está aqui meu número de RG para poder subir, mas também não precisa tirar uma foto minha. Você não deixa de tirar foto? Eu já tive alguns problemas nesse sentido, mas hoje a gente precisa criar essa cultura, né? De saber lógico, qual claro. o grau de informação que você tem que dar para poder frequentar o ambiente e assim por diante. Isso se torna cada vez mais importante. Porque às vezes pede o RG, pede o SIC. Sim, o CPF. Não, tira uma foto sua também, minha, etc. Não. E às vezes coloca a mão também. Sim. Então, são informações que no conjunto se tornam excessivas. E esse é Agora o eu te ponto. pergunto o seguinte, o condomínio é responsável por essas informações todas que eu deixei lá na mão dele? Sim. Sim, porque o condomínio ele é o que a gente vai chamar de controlador dos dados. É ele quem pede os dados, ele quem gerencia os dados e ele é quem armazena os dados. Então, se tem, por exemplo, algum incidente de segurança, um vazamento, para colocar aqui num termo um pouco mais acessível, ele vai ser responsabilizado. Então, por exemplo, o condomínio tem que se preocupar quem é a empresa que ele contrata eventualmente para fazer esse serviço para ele, para quem ele terceiriza isso, eventualmente que vai prestar o software para ele. Ah, interessante. Quer dizer, quando a gente fala condomínio, a gente está falando também na figura do síndico como responsável, não? Mas aí já vai entrar em outra questão que é a pessoa física do síndico. Não, nesse caso é a pessoa jurídica do condomínio. Quer dizer, o condomínio responde. Pode até ter trocado o síndico, mas é o condomínio como pessoa jurídica, é isso ou não? Sim, as práticas do condomínio, a pessoa jurídica do condomínio pode ser responsabilizada. Então, nesse caso, se eventualmente tem alguma recusa de você não quiser dar uma biometria e você insiste que aquela prática é abusiva, é excessiva, você pode ter algum remédio, alguma reação contra o próprio condomínio, por exemplo. Entendo. Porque se você disser, não quero tirar foto, mas então você não entra. Esse que é o ponto, né? Muitas vezes, no dia a dia, a gente não tem aquilo que a gente chama de poder de barganha. Imagina você querer entrar no condomínio e é o seu cliente que você vai apresentar uma proposta. Você fica numa sinuca de bico e muitas vezes você vai dar. E é por isso que, tal como foi lá atrás com o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as pessoas vão exercendo seus direitos, aí a gente vai conseguir construir uma cultura. E essa cultura é necessária para o Brasil, para a gente poder falar mais de privacidade e proteção de dados pessoais. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2018 a gente aprovou uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e ela entra em vigor agora em agosto de 2020. Então, é o primeiro passo para a gente poder ter essa cultura. Primeiro vem a lei, as pessoas exercem seus direitos, as entidades têm os seus deveres, como é, por exemplo, esse caso do condomínio, e aí a gente começa a ver isso se materializar na própria sociedade. Agora, cada vez pedem mais as coisas para a gente. Você entra numa farmácia e diz assim, qual é o seu SIC?
Eu vou lá comprar um remédio e quer saber qual é meu SIC. Às vezes eles usam uma estratégia de marketing, né? Sim. Não, é para dar um desconto, não sei o quê. Mas, na verdade, eu estou fornecendo para ele o número do meu CPF. Primeiro ponto, hoje não existe um momento da sua vida onde você não esteja literalmente esparramando dados ou trocando dados. A gente carrega um negócio em nosso bolso chamado smartphone, ele está a todo momento coletando nossa geolocalização, vários aplicativos têm acesso à nossa lista de contatos, lista de fotos e assim por diante. E tudo que a gente faz na sociedade hoje é um trade-off, é uma troca de dados. Quando você vai pedir o empréstimo no banco, vai ser feita uma análise de crédito baseado no seu histórico de crédito, naquilo que você deixou de pagar. Quando você vai ver um conteúdo na sua timeline, aquilo é direcionado pelos likes que você deu e assim por diante. Eu costumo até dizer que quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, a gente está falando do nosso novo contrato social. Porque se você não controla os seus dados, você não controla a si mesmo. E você vai ser julgado com base nesses seus dados, do que os dados dizem a respeito de você. E aí, então, mas eu estou perdendo privacidade, é isso ou não? Então, o problema não é perder privacidade, o problema é como que essas informações, esses dados são trocados, são utilizados e você sabe o que são feitos, o que podem ser, de certa maneira, avaliado em seu nome através desses dados. E aí vem a questão da farmácia, que você me perguntou. Porque muitas vezes, para o cidadão comum, eu estou aqui dando meu CPF, é um programa de fidelidade. Quanto mais eu vou consumir aqui, mais desconto eu vou ter. Mas será que é só isso mesmo? Quem que paga a conta do desconto? É isso que várias questões e várias, até inclusive ações judiciais, estão começando a investigar. Porque em alguns casos, uma eventual farmácia pode passar isso, sei lá, para o plano de saúde. E aí o desconto é pago pelo plano de saúde e aquilo que parecia ser mais benéfico... Quer dizer, os seus dados acabam virando objeto de comércio? Exato. Hoje ficou famosa, né, aquela frase que o petróleo do século XXI são os dados. O grande ativo do século XXI são os dados. São os dados. É aquilo que tem de mais valioso. Seja para própria farmácia, para poder ter um relacionamento mais direto com os seus consumidores, sejam para terceiros que eventualmente podem ter interesses nesses dados, que é essa farmácia que tem. Então, esse que é o ponto, como que é feito esse desconto? Qual que é a engenharia por trás desse desconto? É isso que a gente precisa começar a discutir, é isso que a gente precisa começar a saber, e a população precisa ser alertada sobre isso. Sem dúvida. Vou daqui dar um exemplo de um vídeo educativo que foi feito pelo Internet Lab, que é um centro de pesquisa aqui em São Paulo. Se colocaram atores em farmácias e aí pediam não só o CPF, pediam, mas qual que é o nome do seu cachorro? Mas me dá aqui, qual que é o nome da sua filha, do seu filho? E foram estressando isso. Algumas pessoas deram como se fosse mais um dado. Outras pessoas começaram a se perguntar. Então, acho que é um pouco esse exercício que a gente precisa fazer. Tem no esse final vídeo, do dia, tem. No final... Eu vou querer anotar, depois uma hora nós vamos mostrar aqui no jornal. Então, acho que em última análise, o que a gente precisa começar a discutir? Tentar trazer mais transparência com o que podem serem feitos com os nossos dados. Isso vai atingir, por exemplo, até eleições. Como que partidos políticos e candidatos vão poder usar ou ter acesso aos seus dados para te direcionar uma propaganda política que é mais efetiva, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes você compra um produto no comércio eletrônico, aí você não para de receber oferta daquele mesmo produto, enche a sua caixa, é ou não? Sim. Se ele acha que você gosta de ferramenta, ele manda tudo quanto é tipo de ferramenta para você comprar. Isso ainda você está utilizando o exemplo que é, entre aspas, benéfico, né? Agora, e quando você é perseguido por uma publicidade? Você já viajou para o lugar, mas ainda continua recebendo a passagem aérea ou o aluguel de carro e assim por diante. Então, até uma questão que é super interessante de trabalhar é que os cidadãos, ao terem acesso, ao terem controle sobre os seus dados, eles também refinam esses dados com maior qualidade. E quem vai utilizar esses dados vai tomar vantagem disso. E aí eu estou falando não só do setor privado, que vai, por exemplo, direcionar uma publicidade que seja mais efetiva, mas até do próprio poder público, para poder fazer política pública. Porque política pública de qualidade demanda dado que seja de qualidade. Eu vou investir em educação onde eu tenho medo que o Estado tenha esses dados na mão. Que vai me remeter lá àquela história antiga lá, do 1984. Sim, que não era nada, que não era o grande irmão, que não é nada, comparado com o de hoje, não é nada. Ele era uma coisa infantil. Se você, inclusive, colocar nesses termos metafóricos, no livro do George Orwell, do 1984, existem momentos que o próprio personagem principal ele consegue se esconder, porque ele sabia que era uma câmera
que ficava vigiando ele. Hoje, no nosso dia a dia, essa vigilância ela não é sólida, ela não é perceptível, ela é muito mais líquida. Perfeito. Porque a gente está carregando esse negocinho no nosso bolso, a gente passa o bilhete único no metrô e aquilo também gera um dado, a gente pede o Uber no aplicativo, ele sabe da onde que a gente foi, da onde que a gente saiu, você vai e Não, quando eu consome pego uma aqui, ele diz informação assim, você vai para casa ou vai para o trabalho? Eu só aperto casa, ele sabe o número da minha casa, sabe o meu endereço. Sim, e aí a gente vai ter vários casos que podem ser um pouco mais ilustrativos do que pode significar você não ter controle sobre os seus dados. Tem um caso judicial que ficou famoso, onde que determinadas pessoas sofriam discriminação por conta da sua geolocalização. Nesse caso, eram inclusive brasileiros. Brasileiros não conseguiam enxergar promoções que eram visíveis para argentinos e assim por diante. Então, no final do dia, se você não controla os seus dados, você pode ser, de alguma forma, machucado, você pode ter danos. A gente precisa começar a trazer mais exemplos que possam captar essa questão que hoje é a coisa mais importante para fins da nossa própria democracia. Sem dúvida. Professor, obrigado, viu? Obrigado. Muito, muito grato. Muito obrigado Tchau, tchau. pela aula. Professor Bruno Bione, fundador e professor da Data Privacy Brasil. Você vê quantas coisas interessantes. Quer dizer, com essa mudança do digital, a gente precisa estar acompanhando, é muito rápido.